pequenos passos, eles realmente fazem diferença? Você já deixou de conquistar algo grande porque tinha medo de continuar esse projeto achando que era distante demais? Bem-vindos ao Alá Clarté. Eu sou Rafa Lamastra. E eu sou Victoria Guzmão. E hoje a gente vai falar do poder dos pequenos passos para a gente conquistar grandes coisas. Vic, traz pra gente aqui um pouquinho desse tema. Será que realmente esses pequenos passos, eles importam mesmo pra gente conquistar grandes coisas ou a gente já precisa começar grande? Olha, eu acredito que tudo começa de uma forma pequena. Eu acho que é algo diário, aos pouquinhos que a gente vai construindo, né? Até porque se você for ver grandes marcas que de fato conquistaram grandes coisas, nunca começa de um dia pro outro. Você pode falar um pouquinho, assim, dessas marcas? Só pra gente começar, assim, a se situar aqui no podcast, nesse papo. Porque quando a gente olha pra grandes marcas, a gente já pensa muito em coisas muito grandiosas. Preciso ter muito investimento em marketing, preciso contratar as melhores pessoas, então eu preciso ter grana pra contratar essas pessoas. Mas quando a gente olha realmente pra marcas hoje que a gente admira, não foi assim o começo delas. Você pode compartilhar um pouquinho? Vamos pensar numa marca brasileira que hoje muitas pessoas… Aliás, todo mundo conhece, a Boticário. Começou com uma perfumaria em Curitiba, se eu não me engano. Curitiba. Né? E aí, aos poucos, eles foram crescendo, investindo em venda, investindo em marketing. E hoje, inclusive, eles trabalham com produtos internacionais. Gigante. Exato, gigante. Assim como a Amazon também, que começou numa garagem, vendendo pequenos livros. E hoje é uma empresa bizarra, trilionária, entendeu? Dominando o mundo. Que domina o mundo. Então, são empresas que começaram na sua cidade local, às vezes dentro da sua casa. Tipo, Amazon, numa garagem. Tipo, vendendo livro na garagem. Não, eu não preciso ter um local físico. Tudo bem que a pandemia já mudou um pouco isso, né? Da gente poder trabalhar de qualquer lugar. Sim. Mas a gente ainda tem muito uma questão de… Eu preciso ter a estrutura. Tudo pronto. Eu preciso ter tudo pronto. E realmente, não é bem assim. Mas eu acho que uma coisa legal pra gente trazer também é porque, às vezes, quando a gente pensa em começar um negócio… A gente olha e parece que todo mundo tá caminhando. Tá todo mundo indo muito rápido. E a gente tá tipo, meu Deus, eu tô ainda dando passos de formiga. Sim. Nossa, eu não vou conseguir crescer. Eu acho que é muito legal também a gente trazer um pouco da questão prática. Então, se a gente tá falando que esses pequenos passos importam, quais são esses pequenos passos? Por onde que as pessoas podem começar? Eu acho que quando a gente coloca metas muito grandes e querendo alcançar essas metas muito grandes, logo de primeira, a gente até falou isso no episódio anterior, falando sobre esses pequenos passos, né? Então, você começa a desenhar metas que você consegue alcançar em menos prazo. Então, vamos supor, meta de 3 meses. Aí, você já alcançou, você já celebra aquilo. Então, essa questão… Isso que você falou, eu acho muito legal. De celebrar. Porque a gente colocar celebrações na jornada, a jornada fica muito mais prazerosa, fica mais leve. Isso é muito legal. Eu lembro quando a gente celebrou, acho que o nosso primeiro milagre como Clarté, que foi quando a gente conseguiu um estúdio. Que a gente conseguiu na permuta, alguma coisa assim. A gente celebrou como se a gente tivesse ganhado, tipo assim, milhões, entendeu? Mas a gente tava celebrando que eram os pequenos começos Só mesmo. pra contextualizar o que aconteceu. A gente precisava fazer nossa primeira sessão de fotos, né? Pra fazer foto do time. O time, né? Eu e a Vitória. As duas. Mas pra gente poder fazer toda a divulgação, quando a gente ia realmente lançar, né? A Clarté, que pra quem não sabe, é a nossa agência, a nossa boutique de marketing. E a gente precisava fazer toda a divulgação, gravar o vídeo e tudo mais. E assim, dinheiro muito apertado. Tipo, não é que a gente começou com um super investimento. Não. E aí, a gente conseguiu uma permuta do estúdio onde a gente ia fazer todo esse conteúdo. Gente, aquele dia foi assim, meu Deus, que incrível! Eu mandando pra Rafa, nosso primeiro milagre! Mas é muito importante a gente valorizar e celebrar isso. Até pra, com o tempo, as coisas vão ficar mais fáceis. Sim. Mas eu acho que também a gente nunca esquecer de valorizar, sabe? Pequenas coisinhas, vai dar muito, assim… A gente acredita que muito um coração grato abre muitas portas. Então, você ter esse coração grato, mesmo quando… cara, tá difícil. Sim. A gente tá aqui penando, as coisas não estão acontecendo. Mas você vai transformando até a sua visão em relação à situação. A situação não necessariamente vai super mudar, mas às vezes o seu posicionamento diante daquela situação vai mudar. Sim. E você vai pensar de uma forma diferente. E aí, isso vai fazer o todo mudar. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que essas pequenas conquistas também, ela te dá um impulso maior. Então, você começa a ganhar mais energia pra você querer conquistar o próximo, né? Do que quando você, logo de cara, quer planejar algo grande e aí você não consegue na primeira vez, você não consegue na segunda. Aquilo vai te desanimando ao invés de te encorajando. É isso, vai ficando paralisado Vai ficando paralisado, exato. Mas eu acho que uma coisa legal é você…
olhar tudo que você já tem ao seu redor que você pode usar a seu favor. Exato. A gente vê muito as pessoas... A gente começou a conversar muito com pessoas que queriam começar negócio e as pessoas acham que, assim, foi super tranquilo pra gente, né? Que, assim, que a gente não está penando ainda com o negócio. Mas uma coisa que a gente tem é que, desde a nossa primeira conversa, a gente começou a escrever. E a gente começou, legal. Então, assim, é isso daqui que a gente vai fazer. E a gente começou a fasear. E a parte da gente, né, de nós sermos sócias, é bom que a gente também divide muito, né, esse peso. Então, troca, fica muito assim, isso ficar com você, isso ficar comigo. Ó, a gente tem tal prazo pra conquistar isso. A gente vai realmente, assim, fatiando em mini pedaços. De repente, quando a gente vê... Gente, a gente lançou a nossa boutique de marketing, a gente tem 3 meses, a gente já tem clientes, a gente já tem renovação de contrato, a gente tem um podcast. Quando a gente começou, a gente tinha muitos sonhos. Mas o que a gente fez? A gente colocou no papel esses sonhos. E aí foi, tá bom, hoje a gente consegue fazer o quê? Legal, a gente consegue cuidar de 3 clientes. Então tá, vamos cuidar de 3 clientes. Agora a gente consegue entrar com uma consultoria. Vamos somar a consultoria também, mas muito aos poucos. Sim, e acho que algo muito importante que pra gente fez muita diferença também, e que é importante você analisar, é essa questão de quem são as pessoas que estão ao seu redor, porque eu acho que isso ajuda muito. Sim. Então, por exemplo, nós pensamos, aquele nosso amigo faz tal coisa, vamos conversar com ele pra trocar ideias? Porque às vezes você sozinho, por exemplo, eu ainda tinha você e a gente foi trocando. Mas se às vezes é um caso que você tá sozinho, você quer tentar tirar tudo do papel sozinho, vai ser muito difícil. Você vai precisar de outras pessoas pra aconselhar, pra poder pedir direcionamento. A gente mesmo, né, às vezes toma café e conversa com outras pessoas pra pedir esse aconselhamento. Então, acho que fazer também isso em comunidade, acho que é muito importante. Mesmo que seja um negócio seu. Não tô falando de sociedade, tô falando de você realmente... Assim como a Rafa falou, o que você tem nas suas mãos hoje? Talvez você não tenha material suficiente, mas você tem pessoas suficientes que consigam te ajudar. Eu acho que isso é muito legal. Vou dar até um exemplo, assim, pra deixar muito mais prático, acho, pra quem tá ouvindo. Por exemplo, a gente agora, que nós duas fizemos uma transição de carreira e a gente tá empreendendo e tudo mais, a gente escuta muito, mas como que eu faço essa transição de carreira? E fala, cara, começa tomando um café com uma pessoa que tá nessa área que você quer entrar. Pega mais conhecimento. Começa sei lá, você quer investir num curso, mas você não tem dinheiro para investir num curso. Nossa, o curso custa 10 mil reais, eu não tenho 10 mil reais hoje. Cara, escuta, sei lá, bota ali de tarefa. Uma vez na semana eu vou ouvir uma aula no YouTube. Tem tanta coisa já de graça também. Então você vai começando de pouquinho em pouquinho. No Japão, né, eles têm um negócio que chama, acho que é a metodologia Kaizen, né? Que é assim, um pouquinho por dia que vai transformar em algo grande. E eu vejo muito isso, que é uma questão cultural realmente do japonês. Porque, por exemplo, eu tenho o meu cunhado, ele é japonês. E meu cunhado, ele fez uma transição de carreira, assim, ele absurda. Deu um negócio bizarro, assim, ele mudou de um extremo pro outro. Só que nunca foi um cavalinho de pau, sabe? Foi sempre assim, ele tinha uma carreira, ele consumia conteúdo daquilo que ele gostava e ele foi se especializando, começou com um pouquinho de curso e foi indo. De repente, ele viu que ele era tão bom naquilo que era um hobby para ele, que foi muito mais tranquilo fazer essa mudança, porque ele foi se abastecendo, foi conversando, foi sendo inserido nesse meio novo, para ele fazer essa transição. A mesma coisa, eu acho, com a gente. A gente foi conversando, a gente ainda conversa com muita gente que tá anos-luz na nossa frente, e essa humildade, né, pra gente pedir pra pegar ajuda. Conhecimento. Exatamente, ver que tem, cara, a gente tem amigos que, assim, tem a mesma idade que a gente, que, sei lá, a gente pode olhar e falar assim, não, tipo, fulano não valorizar, sabe? Mas, cara, reconhecer que as pessoas têm realmente coisas diferentes e que a gente pode aprender e tirar muitos insights em palestras e no que a gente puder. Então, esse um pouquinho por dia, sabe? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu sou muito fã, assim, de pequenos começos. E, assim, a gente vê ao longo do tempo também essa questão de... Não dá pra você ter tudo ao mesmo tempo, porque as coisas vão mudando. Nós mesmos, como Clarté, vamos nesse direcionamento. Não é bem isso. Porque na prática é outra história. Na prática é outra coisa. Então, eu acho que nesses pequenos passos do dia a dia, você vai conquistando coisas. E lá na frente, acho que você valoriza muito mais. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente trazer a questão da valorização. Porque quando às vezes acontecem as coisas muito rápido, a gente acha que é o normal. Então, tudo a gente quer
na pressa. E pode ser que tenham fases. Que vai acontecer rápido. Eu acho que até como Clarté, vamos falar assim, aconteceu coisas rápidas. Sim. Né? Mas acho que foi muito também do nosso foco e do nosso objetivo. Mas fala um pouco, o que aconteceu rápido? Então, vou pegar o caso que a gente atendeu um cliente sem nem ter o nosso próprio site. A gente já estava fazendo o site do cliente. Então, a gente não tinha nem o nosso nome bem definido ainda. A gente não tinha nada. Mas a gente tinha um cliente que estava interessado naquilo que a gente compartilhou com ele da nossa ideia. E aí, ele falou, não, eu quero. E a gente falou, e agora? Mas a gente nem tem tudo pronto. Mas vamos com o que a gente tem. E a gente foi construindo isso junto. Isso foi muito bom. Né? A gente foi cobrar o cliente. A gente não tinha o CNPJ aberto. Aí ele, gente, eu quero pagar vocês, mas onde que eu pago? Que conta que eu pago? A gente tava assim, eu não posso receber na minha física. Meu Deus, peraí, calma aí. Tipo, a gente foi fazendo tanto as coisas que aí a gente esqueceu dos pequenos detalhes. Quando a gente foi ver, a gente não podia cobrar porque a gente não tinha o CNPJ aberto. A gente não tinha, então, a conta desse CNPJ. Aí a gente foi fazendo assim, não, então peraí, olha, segura só um pouquinho, a gente vai continuar fazendo com você. Exato. A gente fez assim, um contrato de gaveta, um negócio assim, todo errado. Depois a gente contratou uma consultoria jurídica pra ajudar a gente. Hoje em dia tá tudo certo. Mas no começo a gente queria aprender também, né? Acho que com esse cliente a gente aprendeu muito. Só que eu acho muito legal falar que, assim, a gente tem 3 meses de vida. Então, vocês veem como tudo foi muito rápido, foi muito intenso. Mas acho que também, assim, querendo ou não, a gente já era da área, não era, né? Não éramos empreendedoras, mas a gente já era do marketing, a gente já falava sobre. Então, já foi criando, acho que, assim, já éramos uma voz no mercado. Claro. Então, quando a gente falava, uma autoridade, essa era a palavra que eu queria. Então, quando a gente falou assim, cara, a gente vai fazer isso, a gente já tinha pessoas que estavam, assim, confiando na gente, falando assim, cara, eu vou pagar pra vocês. E isso também é algo incrível e que a gente precisa celebrar muito. E se você não tem isso, porque se você não foi construindo aos pouquinhos, por isso que a gente fala, cara, esse aos pouquinhos… faz muita diferença. Tipo, quanto tempo que você já tá falando de marketing com as pessoas? Há quanto tempo que você, né, já tá realmente gerando essa credibilidade? Até entre seus amigos, nas conversas. Tipo, quando se reúne, você já é uma autoridade, né, entre os amigos. Eu, querendo ou não… Também eu fui aos pouquinhos compartilhando nas redes sociais a minha rotina, que era uma rotina de marketing, de uma carreira corporativa. E isso também, hoje, quando eu vou falar, gera uma credibilidade. Sim. Mas nem sempre é assim. Então, se a gente puder dar um conselho, cara, começa com o que você tem. Você tem um celular? Legal, grava um vídeo. Faz, não me sinto à vontade pra falar. Cara, tem uma menina que eu tô seguindo no Instagram, que ela faz posts, o nome dela é Marcela, né? Mas é Tchela, o apelido dela. E ela não grava vídeo falando. Só que ela me passa tanta credibilidade como profissional. Hoje ela trabalha no grupo Waffle, que é dono do The News e tudo mais, que eu sou, assim, super fã, consumo pra caramba também, tudo. E ela, simplesmente, ela vai fazendo posts estáticos, contando a trajetória dela, contando das experiências dela. E ela tá se tornando uma voz no mercado dessa forma. Sim. Então, assim, tem tanto exemplo, sabe? Mas acho que esse é um ponto muito importante. Acho que devido… Todos os acessos que a gente tem na internet hoje, tem essa questão de comparação também. Então, por exemplo, eu quero ser da área do marketing, mas pra eu ser, eu tenho que ser igual esse. Não, você não precisa ser igual ninguém. Até porque, se for pra ser todo mundo igual, a gente nunca vai ter várias opções e coisas diferentes. Vai ficar tão chato. Vai ficar chato. Então, eu acho que essa questão também da comparação, querendo ou não, ela entra um pouquinho e atrapalha um pouco nesses pequenos começos. Porque você começa, é o que você falou no começo, você vê as pessoas ao seu redor. Foi mais rápido. Mas você não sabe a história daquela pessoa. Né? O que passou por trás. Então, até na Clarté mesmo. Nossa, e aí já decidiu o nome em 3 meses. Então, assim… Só que assim, ano passado, a gente fez uma campanha com outro nome, entendeu? As pessoas não sabem. Então, sabe quando a gente conseguiu a permuta pra gravar no estúdio? Então, tudo que a gente gravou, a gente depois não pôde usar. Por quê? Aquele nome que a gente ia usar não estava registrado no INPI. E aí veio uma bagunça. A gente teve que mudar tudo. Sim. Mas, glória a Deus que a gente conseguiu um estúdio pra gente fazer toda aquela captação. Mas por isso que eu acho que é muito importante também, quando você se identifica com uma marca, quando você se identifica com um profissional, você estudar sobre a marca, você estudar sobre o profissional, porque você vai ver que não foi uma coisa do dia pra noite. Sim. Foi pequenos passos,
foi realmente querendo esse lugar de desafio, de não, vamos começar, vou começar com o que eu tenho. E ao longo dos anos, dos meses, aquilo realmente foi se consolidando, e não é do dia pro outro. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também. O ponto da comparação, né? De não ficar se comparando aquilo que você tem sentido de abrir, de fazer, de construir. Mas, além disso, também a questão de estudar mais, pesquisar mais, procurar mais, para você ver que nada começa por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem por trás. Tem muita intencionalidade, Tem muita intencionalidade. Eu acho que essa é a palavra dos pequenos começos. Você ser intencional não significa que vai ser rápido, mas você ser intencional significa que você vai estar colocando energia naquilo. E tudo aquilo que você coloca energia, cresce. Pode crescer muito rápido, porque tem fatores externos e coisas que a gente não controla, mas pode ser que as coisas estejam super a favor e cresça super rápido. A questão é você não desanimar, porque é um processo complexo. Hoje, quando a gente olha tudo que a gente ainda quer fazer, a gente fala assim, cara, só por Deus, só por um milagre. Mas a gente tá sendo intencional, a gente tá colocando energia nisso, a gente tá fazendo aquilo que a gente pode. Várias vezes a gente tem trocas onde a gente fala, cara, eu queria muito estar fazendo tal coisa, conseguindo pagar tal coisa, só que hoje a gente não pode. O que a gente pode, né? E aí, quando a gente vê, fala, fazer legal, o melhor com aquilo que a gente fazer pode, o melhor com aquilo que a gente pode. Que já tá animal. Só que se a gente ficasse também se comparando com outros podcasts, com outras agências, boutiques de marketing, cara, a gente ia ficar deprimida, tipo, só compartilhando post uma com a outra. Olha o que fulano tá fazendo, olha o que é isso. Exato. E aí a gente ia ficar estagnada. Então, usar tudo aquilo que a gente tem ao nosso alcance de redes sociais, de conteúdo. Tem muito conteúdo rico, sim. Tem muita coisa incrível, de graça, que a gente pode pegar. Mas não se limitar e não ficar se comparando. Pegar como referência. Como que eu pego isso e trago pra minha realidade. Como a gente tem podcasts milionários que a gente consome e que a gente acha, assim, incríveis. Mas a gente não consegue pagar isso ainda. E tá tudo bem. Então, é muito você pegar... Inspiração não é cópia. Inspiração é você trazer para sua realidade, para o seu gosto pessoal, para o seu estilo. E você realmente colocar a sua identidade naquilo. Exato. Porque senão vai ser só mais um do mesmo. E assim, por que as pessoas vão te ouvir? Se você tá fazendo mais do que o mesmo estão fazendo, que os outros estão fazendo, né? Por que alguém vai parar e olhar o seu conteúdo? E acho que isso é muito importante, não só para a área profissional, mas acho que todas as áreas da nossa vida, né? Então... Qualquer área da sua vida que você sente que você tá travado, ou sente que, nossa, mas pra eu conseguir aquilo, ou pra eu virar aquilo, eu vou precisar de muito. Eu acho que tudo volta nesse lugar dos pequenos passos. Então, quando você... Até mesmo, vou falar de casamento, por exemplo. Quando eu fui ficar noiva, eu sempre quis casar, meu sonho sempre foi casar, desde pequena. Só falava disso. Mas quando eu fiquei noiva, no natural não fazia sentido nenhum. Eu falava, gente, como que eu vou sair da minha casa? Como que eu vou pagar um casamento? Como que eu vou morar longe da minha mãe? Questão de recursos também financeiros. Mas o fato de você dar o primeiro passo, as coisas vão acontecendo. As coisas vão fluindo de uma forma absurda, assim. Então, hoje a gente olha, por exemplo, hoje a gente tem 1 ano de casado agora, né? A gente fez recentemente. Mas hoje a gente olha e fala, cara, como que a gente conseguiu? Porque lá atrás a gente resolveu dar espaço, né? Então, acredito você, assim, com a parte saudável da sua vida. Então, essa parte de corrida, exercício, lá atrás foi algo que você falou, não, a partir de hoje, tipo, eu vou me determinar a fazer isso, né? Exato. E aí, são coisas que você vai construindo aos poucos. Foi muito assim, porque eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito gorda. Na minha infância, na minha adolescência. E eu consegui... Eu não consigo te imaginar. Gente, eu era muito gorda. Eu era realmente muito gorda. E eu sempre sofri bullying na escola. Sempre foi assim, tipo, sempre foi uma coisa que me fez muito mal isso. E eu fui crescendo e eu tive momentos onde eu tive até distúrbios e tudo mais. Emagrecia muito, mas depois acabava engordando. Mas nunca foi uma coisa assim, estilo saudável, longe disso. Até que, querendo ou não, isso refletia em outras áreas da minha vida, né? Porque de ser muito assim, agora é isso, agora é aquilo. Agora eu quero, começava e nunca terminava. Até que quando, gente, vocês terem uma noção, eu tinha 20 anos quando eu li um primeiro livro inteiro
na minha vida. Meu Deus. Antes disso, eu nunca tinha terminado. Tipo, acho que nem revista de moda eu tinha lido inteira, porque eu folheava ali, tipo, via por cima, via por cima, tá eu legal. gosto. Gostei dessa roupa, dessa é não. isso. Mas eu não conseguia começar e terminar as coisas. E era muito, né, desse meu estilo de vida. E aí, quando eu comecei, eu falei, cara, não tô feliz, não gosto da pessoa que eu tô me tornando, eu tô fazendo mal para pessoas em volta de mim. Eu machuquei muitas pessoas com esse meu jeito de ser. E aí foi muito assim, cara, basta. E aí eu fui colocando um hábito saudável aos poucos. Então a primeira coisa que eu trouxe, tipo, não foi a alimentação saudável, foi corrida. Mas ainda não era corrida, era caminhada com trotes. E aí eu fazia um treino, né, que eu fiz assim por muito tempo esse treino, que era um treino, né, intercalado de 30 minutos entre corrida e caminhada. E aí eu fui aumentando. Quando eu vi que aquilo, de repente, começou a virar uma chavinha para alimentação. Aí eu fui mudando a alimentação aos poucos. Aí, de repente, eu fui consumindo mais conteúdos. E aí eu fui vendo que esses conteúdos estavam muito atrelados também a um estilo de vida. Aí veio uma questão de performance. Sim. Aí que, de repente, eu me tornei... Aí eu entrei no corporativo e as coisas meio que casaram. Tipo, cara, eu vou ter performance também no esporte, mas eu vou ter na carreira. E aí foi onde eu comecei a aplicar muito do que eu consumia de esporte na minha vida pessoal, e foi onde eu fui crescendo, me tornei gerente de marketing muito cedo, em multinacionais muito machistas. Imagina, eu trabalhava, onde eu me tornei gerente a primeira vez foi na Serasa. Gente, Serasa. Tipo, era um universo completamente diferente. Sim. Mas porque isso tem muito impacto. Só que eu comecei pequeno e foi um negócio que foi puxando outro, foi puxando outro. É uma decisão que vai emendando em outras coisas. Exatamente. Mas tem alguns estudos, inclusive, que fala que 92% das pessoas não conseguem atingir uma meta quando elas mudam de forma radical. Do dia pra noite, tipo, não, agora eu sou saudável. Agora eu só como coisa saudável. É aos poucos. É uma coisa que você vai tirando, é uma coisa que você vai acrescentando. A questão da corrida, eu tô num processo, né? Eu ainda não tive essa... Você vai conseguir correr, amiga. Mas eu vou conseguir um dia. Mas eu acho que é isso, assim... Pra mim, livro, por exemplo, que você trouxe, foi algo que mudou muito pra mim. Então, antes eu tinha esse negócio de... Não, eu tenho que ler 2 livros por mês. Gente, quem disse que eu preciso ler 2 livros por mês? Eu não consigo ler 2 livros por mês. Então, o que eu consigo? Eu consigo ler um livro. Às vezes eu vou demorar um mês inteiro pra ler esse livro. Mas é melhor você fazer uma coisa bem feita do que você começar a querer fazer tudo, alcançar tudo e não conseguir atingir nada. Porque isso vai te frustrando ao longo do tempo, né? Sabe essas metas de final de ano que as pessoas fazem? Eu vi uma pesquisa que fala que a grande maioria das pessoas desistem delas em março. Porque logo no começo do ano. Sim. Porque também a pessoa assim, eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou começar a correr, eu vou ler um livro por mês, eu não sei o quê, nananã. É muita coisa. E isso não é factível. E aí, por isso que todo ano é a mesma coisa. As academias lotam em janeiro, em março já começa assim, ali depois do carnaval, o negócio diminui tudo. Mas, gente, é porque você tem que final do ano... e volta de novo. Projeto verão. Uhul! Mas eu acho que é muito isso. Coloca trabalhar uma meta constância. Pequena. E constância. Porque senão a gente vai ser sempre assim. Começa e não termina. Vai tudo e aí... Ah, não, cansei. A gente precisa entender que tudo precisa ser sustentável. O que é ser sustentável? Você conseguir que aquilo permeie durante anos, durante gerações. Se você coloca se você coloca um hábito, né, na sua vida, que hoje, nossa, cara, vou acordar 4 da manhã todos os dias e não sei o quê. Gente, eu posso conseguir fazer isso por um tempo, mas de repente eu vou quebrar. Isso não é sustentável pro meu estilo de vida. Eu sou geralmente, mãe, quando eu tenho bebê. Quebra, vai pra um lugar pior do que tava antes, né? Vem o efeito rebote. É igual dieta. É igual dieta. Você pega, tipo, você não vou comer mais nada. E de repente, quando você come, tipo... você vai comer um monte, porque aí você entra naquela mentalidade também de tipo assim, cara, armazenar, não sei quando eu vou poder comer de novo, eu não sei quando eu vou poder ter isso de novo. É tudo. Então, assim, a gente tá falando de carreira, de negócios, mas tudo na vida são pequenos passos. Sim. Isso, obviamente, que não elimina a questão de desafios, né? Tem pessoas, por exemplo, o meu marido, ele ama desafios. Então, aquilo que vai desafiar ele gosta... Gente, é bizarro. Ele vai gostar de fazer, entendeu? Tem gente que já não lida muito bem com isso. Tem gente que só lida com pressão. Então, acho que assim, é importante entender também o seu ritmo, o seu estilo, com base naquilo que você consegue fazer no seu pace, entendeu? Acho isso. E aí, tudo volta no sentido de comparação, tudo volta, né?
nesse ponto. Acho que, resumindo muito a nossa conversa, eu acho que tudo vem para um lugar também de essência. Quando você entende aquilo que você carrega, né? Aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fato, você consegue adaptar. Sim. Né? A sua marca não precisa ser igual à marca de ninguém. O seu estilo de vida saudável não precisa ser igual ao de ninguém. Eu acho que funcionar pra você. Precisa funcionar pra você. Tá tudo bem você pegar referências, né? Hoje em dia a gente tem aí diversos lugares, aplicativos e coisas que a gente consegue esse acesso. Mas acho que o fundamental é você conseguir trazer isso pra sua vida, pro seu ritmo e você adaptar. Muito bom. Né? Vamos dar passos práticos de... Tá bom, tô começando, vamos voltar então pra questão de negócio. Vou começar um negócio, onde que eu posso organizar? Onde que eu posso fatiar e ter essa visão? Tem alguma plataforma, alguma coisa que a gente pode dar de dica? Plataformas, uma que a gente usa, que a gente gosta, tem o Asana, tem o Trello, tem o Notion também, acho que são plataformas que você... Eu sou muito visual, então eu preciso olhar pro negócio e ver que tá tudo ali de uma forma que eu consiga enxergar e ver com clareza. Até quando essas plataformas estão bagunçadas, eu já fico, meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, pra mim, algo prático é essa questão de anotar, né? Você ter de forma visual. Sim. Eu não sou muito do caderno, eu devia ser mais, no caso. Já sou total do caderno. Eu não sou. Nossa, gente, o caderno, eu levo ele comigo, mas assim, ele vai e volta, ele tá vazio, entendeu? Ou eu perco ele na metade do caminho. Então, assim, eu não sou a pessoa do caderno. Acho que é outra coisa também que você tem que entender como que você se organiza melhor. Se você for mais visual, no meu caso... planilha não, né? Que planilha o Nick faz e eu só executo. Mas a questão do Asana, pra mim, ele é fácil de movimentar. O Trello, ele é fácil de movimentar. Sim. E aí são coisas que você consegue enxergar e você vê, tá, faz um mês que eu não tô saindo disso aqui. Preciso começar a melhorar isso aqui, beleza. Esse aqui é o próximo. Então, acho que são coisas que você consegue ver essa movimentação também, né? Isso que você falou de entender o que funciona melhor pra você... Por exemplo, quando a gente fala, né, de questões da Clarté, onde a gente envolve outros profissionais que precisam também, cada um tem uma entrega, para mim o Asana, né, aquele board de o que precisa ser feito, o que está sendo feito, o que foi feito, né, não necessariamente com esses nomes, mas esse Kanban, para mim funciona muito, porque assim, ó, tá parado em fulano, ó, ciclano, tem que pegar aqui. Mas agora, eu, Rafaela, vida pessoal, eu já tentei criar Asana, meu, Trello, meu, Notion. Gente, o Notion, eu sou perdida no Notion. A minha irmã usa o Notion pra tudo. Eu uso também. Eu tento. Não que ele tá 100% organizado, mas eu uso ele assim, geralmente. Pra mim, Rafaela, o que funciona é a minha agenda lá, é o meu planner com to-do list, que eu vou ticando e eu vou olhando as páginas anteriores. Olha, isso daqui não fiz, aí eu trago pra semana seguinte o que deixou. Tipo, é o que funciona pra mim. Mas é que a Rafaela, ela é muito, não só visual, como... Por exemplo, eu sou visual. Então, ter uma tela com tudo, pra mim tá ótimo. A Rafaela é física, então ela chega num lugar, a gente vai fazer reunião em café, porque a gente ainda não tem o nosso escritório. Então, a gente chega no café, ela tira o computador, aí ela abre o negócio, pendura o celular, aí ela monta o escritório no café, entendeu? Porque, então, ela é a pessoa da agenda, de anotar e de desenhar e de Compro canetas de cores diferentes. Ela traz canetas pra mim, gente... Já nem sei onde tá a caneta mais. Ela traz pra mim, ela, amiga, olha, a sua vai ser essa, a minha vai ser essa, entendeu? Eu acho maravilhoso, mas é bom que a gente consegue se dividir dessa forma, né? Exato. Bom, nós trouxemos dicas práticas, a gente falou muito, então a gente realmente acredita nos pequenos passos, nos pequenos começos pra gente conquistar grandes coisas. A gente tá vivendo isso na prática agora. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você tem uma amiga, alguém que precisa desse empurrãozinho, simplesmente pra ir começar com o que tem nas mãos, envia pra ela, dá 5 estrelas pra gente aqui no podcast e a gente se vê no próximo A La Clarté. Oi, você quer dica de livro prático para pequenos passos? Rafa, qual que você indica? Eu indicaria Hábitos Atômicos, que é do James Clear, que fala que você precisa ser 1% melhor para você alcançar grandes coisas na vida.